Ok, muito bem. Vida e paz. Estou ao vivo aqui, mais uma vez, aqui na live do Instituto Sal, para podermos dar continuidade à leitura e estudo bíblico do livro de Amós. Nós estamos lendo o livro do profeta Amós, estudando este livro, verso a verso. Então, se você gosta de leitura bíblica, se você gosta de compreender a Bíblia Sagrada, fica aí meu convite para participar comigo todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, para nós iniciarmos o nosso dia lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm tempo para a leitura da palavra, então este é um bom momento. Aqui a gente passa 15, no máximo 20 minutinhos, lendo a Bíblia, verso a verso, e tentando entender, dando uma explicação mais aprofundada do que está se falando a narrativa, para nós termos uma maior compreensão da Bíblia Sagrada. Ok? Despertou um relógio em algum lugar? Bom, então nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Se você perdeu as lives anteriores, não viu os vídeos, eu sempre deixo salvo aí na timeline do Instagram. Também fica disponível na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, se você ir aí no nosso perfil aí do Sal, ali na bio, vai ter o nosso site. Você dá um clique no link que está ali, você vai ser direcionado para o nosso site e lá você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, inclusive ao nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube vai ter uma playlist chamada Estudo do Livro de Amós e lá vai ter todas as nossas lives desse livro que é tão maravilhoso de se estudar, ok? Então, vamos dar continuidade. Nós estamos lendo a partir do capítulo 2, o versículo 4. Vamos encerrar o capítulo 2 hoje, onde Deus, então, faz o seu juízo, proclama o seu juízo à nação de Israel e à nação de Judá. Ok? Ele começa por Judá, que diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Bom, se você se lembra, na primeira live, se não me engano, eu expliquei para você, né, o reino, o que aconteceu com Israel após a morte de Salomão. Então, o reino foi dividido após a morte de Salomão, no governo do seu filho Roboão, em 2 porções, uma ao norte, chamada Israel, com capital de Samaria, e outra ao sul, chamada Judá, capital Jerusalém. Ao sul ficaram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e ao norte ficaram as demais tribos. Então aqui Deus está proclamando o seu juízo a Judá, nesses 2 primeiros versículos que lemos agora. Nos versículos anteriores nós vimos Deus proclamando o seu juízo às nações circunvizinhas a Israel. E ali nós vimos que parecia um regozijo de Israel quando o profeta Amós começa a profetizar contra as nações vizinhas, que muitas vezes eram inimigas do povo hebreu. E aqui Deus começa então a julgar o seu próprio povo. Isso mostra que o julgamento de Deus, ele é um julgamento para todos. Quando Deus proclama o seu juízo, Deus não faz segregação e acepção. Se há pecado, Deus promulga o seu juízo. Bom, então vamos lá. Aqui nós vimos que no verso 5, quando Deus diz que, através do seu profeta, que Judá será incendiado, né? Ele porá fogo a Judá, que Deus está então já antecipando a Judá o que aconteceria, que foi a invasão do povo babilônico, né? Mais precisamente no reinado de Nabucodonosor, que queima praticamente ali Jerusalém, destrói o templo, queima o palácio de Davi. Então aqui Deus já está proclamando o juízo a Judá. Quando o povo do norte, né, o reino do norte foi tomado pela Síria, Deus enviou seus profetas a Judá, dizendo a Judá que, olha, Israel não foi temente a Deus, Israel infringiu as leis do Senhor. Se convertam, porque senão o mesmo vai acontecer com vocês.
E aqui o profeta Amós então faz essa proclamação. O povo, os reis do reino do sul não se convertem ao Senhor, e eles então são tomados por Nabucodonosor e o povo babilônico. Desculpa. Vamos dar continuidade. Assim diz o Senhor no verso 6: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então Deus chega com seu profeta até o reino do norte. O destino da carta ou do livro do profeta Amós era proclamar o juízo a Israel, no caso, o reino do norte. Lembrando que Amós era de Tecoa, lá no interior de Judá, no sul, né? Mais precisamente lá no sul, próximo de Jerusalém. E Deus envia então um profeta do sul para ir profetizar lá no norte. Então, o livro de Amós é destinado ao reino do norte, apesar de nos primeiros capítulos Deus proclamar o seu juízo aos povos circunvizinhos e também à nação de Judá. Mas Deus dedica mais aqui da sua palavra às instruções e ao juízo do reino do norte. Então, praticamente nós vamos ver aqui nesses versos que o povo do reino do norte, o Israel, ele cometia 5 grandes infrações ou infringiam a lei em 5 grandes pecados. O primeiro era que o reino do norte vendia constantemente os seus escravos. Ele fazia câmbio de escravos. O segundo era que os ricos ou os governantes exploravam demais os pobres. Tinha uma mão pesada de imposto sobre os pobres, exploravam o trabalho dos pobres. O terceiro era uma perversão sexual, porque o reino de Israel, somente no reinado de Salomão, quando conquistava outros povos e fazia a sua política de expansão e de agregar, né, poderio ao reino de Israel, falando nesse período como um reino unido, Salomão acabava levando também para dentro de Israel os ídolos desses povos. Então, Salomão fazia a política de expansão, de conquista do reino, ou a política de casamento com as filhas dos reis para alianças políticas, e acabava levando para dentro de Israel a idolatria desses povos. Então, e muitas das práticas de idolatria, né, a esses falsos deuses, eram por orgias sexuais. Então, Israel estava pervertidamente corrompido na questão sexual por conta disso. Então, a perversão sexual também foi um grande pecado de Israel. Um outro grande pecado, são 5 grandes pecados, outro grande pecado é a agiotagem. Israel emprestava dinheiro a juros exorbitantes para as pessoas, para os pobres, para aqueles mais necessitados, para vizinhos que precisavam de recursos para prosperar, enfim, para crescer. Então a agiotagem era muito forte em Israel. Os juros eram exorbitantemente altos. E o quinto grande pecado era a idolatria. Né? Como eu disse, o povo de Israel, o reino do norte, era muito idólatra pelas questões que eu disse agora há pouco. Ok? Bom, vamos dando continuidade. Estamos aqui no verso de número 6 e vamos encontrar então esses 5 grandes pecados que a nação de Israel, o reino do norte, cometia. Ok? E aí Deus proclama então o seu juízo. Vamos lá. No verso 7, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Olha só a questão da exploração dos pobres, né? Então, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram na mesma moça. Olha a perversão sexual, para profanarem o meu nome santo. Inclusive faziam isso em questões religiosas, em práticas de culto religioso. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Bom, não obstante o destruído o amorreu, aqui Deus ele começa a fazer
Israel lembrar dos feitos que o próprio Senhor fez desde a saída do Egito. Então, olha que interessante. Deus começa assim no verso 9. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, ou seja, diante de Israel, se você encontra essa narrativa da guerra contra os amorreus no livro de Josué, no capítulo 10, quando Deus envia do céu, dos céus, bolas, grandes bolas de gelo, e assim aniquila os amorreus na guerra. Israel triunfa então sobre os amorreus, que eram liderados por 5 reis. E esses reis tinham um poderio militar muito grande. E aí Deus dá a vitória a Israel. Então Deus faz o povo de Israel se lembrar dos feitos de Deus. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, o poderio, né, desses amorreus, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima, vindo dos céus, né, e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuíssem a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens levantei nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Então Deus diz que livrou Israel das mãos de muitos inimigos, os tirando desde lá da escravidão do Egito, levando-os até Canaã. E nesse trajeto houve muitas batalhas onde Deus deu a vitória. Deus não desamparou seu povo no deserto, dando o que comer, protegendo do frio, do calor, enfim. É que Deus diz que levantou profetas para assim no seu oráculo, para propagar a sua voz e mostrar a sua vontade, e levantou nazireus, que eram aqueles que iriam conduzir o povo a uma adoração ao Senhor, porque os nazireus eram aqueles que fizeram votos a Deus como aliança, e esses votos incluíam não beber vinho e não cortar o cabelo. Lembra de um nome muito conhecido, um nazireu muito conhecido? Sansão. Então, os nazireus eram aqueles que influenciavam o povo de Israel a serem fiéis a Deus, a prestarem sua adoração, a sua honra e louvor ao Senhor. E esses nazireus, eles eram constantemente influenciados de maneira negativa pelo povo para quebrar as suas alianças. E aí eles eram levados a beber vinho, a praticar orgias, a cortar os cabelos, e aí assim quebravam a aliança. E os profetas eram, muitas das vezes, obrigados a se calar ou encorajados, digamos, entre aspas, a fecharem a sua boca e não proclamarem a voz do Senhor, porque eles não aguentavam ouvir a voz do Senhor. Então, vamos para o verso 13. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Eu não li o verso 12, vamos ler o verso 12. Mas vós aos nazireus deste vinho de beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis, o que eu disse agora há pouco. E aí no verso 13 ele diz, o Senhor diz que vai apertar o povo de Israel. Vai apertar como se fosse um carro de manolho. Um carro de manolho era um carro muito cheio de alguma coisa, onde não haveria mais espaço, e as pessoas iam comprimindo algum tipo de material, alguma coisa que foi colhida ali da terra, iam comprimido dentro desses carros, desses carrinhos, e iam cada vez mais comprimido para ficar cada vez mais cheio, até que não houvesse nenhum espaço. Então Deus diz que vai apertar o povo como se fosse um carro de manolho, onde não há espaço, há um sufocamento, certo? Então Deus vai fazer esse aperto ao povo de Israel. No verso 14, você que está me acompanhando, vamos lá. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Deus diz que não vai poupar ninguém, até porque o povo de Israel sempre foi considerado um povo muito forte, muito temido, porque as mãos do Senhor estavam sobre esse povo. Não sei se você sabe, mas as guerras antigamente, elas não eram guerras simplesmente por poderio militar, por expansão, mas era por pano de fundo uma guerra entre deuses. O que estava por trás das guerras era demonstrar
qual Deus era o mais forte, se era o Deus dos amorreus ou se era o Deus dos hebreus, se era o Deus dos amonitas ou se era o Deus dos hebreus, se era o Deus dos egípcios ou se era o Deus dos hebreus. As 10 pragas, né, conhecidas como as 10 pragas do Egito, é simplesmente o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, envergonhando cada um dos deuses egípcios. Bom, deixa eu ver que horário nós temos, para não ficar muito extenso. 5h15, tem mais 5 minutinhos para nós encerrarmos. Não gosto que prolongue muito, porque é o horário que as pessoas estão indo para o trabalho. Eu também daqui a pouco tenho que me arrumar. Mas dá tempo de nós encerrarmos o capítulo 2. Então, vamos lá. Verso 15 nós paramos. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando o cavalo livrará a sua alma. Ninguém do exército hebreu, nem aqueles considerados mais valentes, mais poderosos, mais bravos, mais brutos, né, digamos assim, nas guerras, nenhum desses se livrará do juízo do Senhor. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Quando Deus fala naquele dia, está falando justamente no dia em que a Assíria, então, invade a nação de Israel, né, o reino do norte, e aí leva alguns cativos, mas aí dá aquele espalha-brasa em todo mundo, expulsa todo mundo, fica lá com a terra. Ou seja, os assírios têm uma política de expansão e invade o reino do norte como juízo do Senhor. Você vai ver que o que nós falamos, né, na nossa introdução do livro de Amós, essa palavra de Amós aconteceu mais ou menos no ano de 760, entre 760 e 750 a.C. E a tomada da Assíria no Reino do Norte aconteceu no ano de 722 anos de Cristo. Então temos aí mais ou menos uns entre 30 a 40 anos de linha de tempo, né, entre a palavra do profeta e o cumprimento da profecia, certo? Bom, isso mostra para nós, né, de uma maneira prática, vamos trazer para aplicação prática na nossa vida, que Deus ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor, um Deus que derramou da sua graça, mas é um Deus que é justo, é um justo juiz. E o nosso pecado não fica impune, ele traz consequências. No caso de Israel, uma das consequências foi essa permissão divina para que o povo assírio então tomasse a nação de Israel, o Reino do Norte, né? Já que o foco aqui do livro é o Reino do Norte, vamos focar nele. E muitas das coisas, muitas das consequências que acontecem devido ao nosso pecado também é uma permissão do Senhor para que nós venhamos a evoluir, crescer, alcançar uma maior maturidade. Israel é o que é hoje, uma potência, porque no passado Deus tratou do seu povo, Deus cuidou, Deus educou. E da mesma forma é conosco. Então, quando estiver passando por consequências devido a um pecado que você cometeu, foque lá na frente, coloque o seu foco no resultado que Deus vai preparar, naquilo que Deus prometeu, certo? Nós vamos ver mais para frente que o livro de Amós não é simplesmente um livro profético, um livro de juízo, mas é, antes de tudo, um livro de esperança e um livro de redenção. Tá bom? Encerro por aqui. Que Deus abençoe demais você, a sua família. Muitas pessoas têm me perguntado por que eu faço 5 horas da manhã. É por causa do meu tempo. E algumas pessoas também gostam de acordar e, enquanto se arrumam, ler a Bíblia, enquanto se arrumam para trabalhar, ler a Bíblia, ou param um pouquinho para fazer essa leitura, já que não fazem durante o dia, e compreender um pouco mais do que se está se falando nas narrativas, porque tem muito texto que nós lemos e acabamos não entendendo. Então aqui é uma maneira de eu poder explicar a você, você ter uma melhor compreensão. E eu faço live, eu poderia fazer um vídeo e postar, mas eu faço live porque para mim é muito mais simples. Depois de encerrado, eu simplesmente coloco para ser postado lá aí na timeline do Instagram, no IGTV, enfim, e depois fica fácil jogar em outras redes sociais. Ok? Então, Deus te abençoe, que você pratique a leitura diária da Bíblia Sagrada,
porque é um livro de sabedoria, é um livro que nos ensina a viver, ok? Beijo no coração. Quinta-feira que vem, às 5 horas da manhã, estou te aguardando. Se você quiser, participe ao vivo aqui conosco para nós podermos bater um bom papo. Grande abraço e fique com Deus.